A graça e a paz a todos os irmãos. Hoje eu estou com um púlpito diferente aqui, daqui a pouco vocês vão entender o propósito, né? Eu trouxe o púlpito aqui, eu poderia usar ele ali em cima, mas ia ficar muito distante. E pelo propósito que eu quero estar com esse púlpito hoje, se eu ficasse dali de cima não ia ser muito eficiente. Daqui a pouco vocês vão entender porque eu estou com esse púlpito aqui. O Lucas conseguiu colocar o projetor para funcionar ali, Lucas? Mais ou menos, né? Meus irmãos, hoje nós vamos ter por tema, o tema de hoje é aquele personagem futuro, aquele que será o último líder mundial, antes da vinda do Senhor Jesus. Eu perguntar para vocês, que líder é esse? Quem? O anticristo, muito bem. Irmãos, esse estudo aqui é resultado de uma vasta pesquisa que fiz na palavra de Deus acerca deste homem. Além da Bíblia Sagrada, eu tive por fonte a ajuda de outros irmãos, como o irmão Silvio Ximenes, Silvio Antônio, também o Dani Cabreira, dentre outros irmãos que a gente vai se comunicando e trocando ideias, para trazer algo para vocês que realmente seja de confiança. Tive também por auxílio e fonte de pesquisa os livros de Gabriel Porto e de John White Pentecost. Também tem livros de manual de escatologia. Também assisti vários vídeos de irmãos de linha aliancista e também de linha dispensacionalista. Ou seja, foi um trabalho feito para que os irmãos possam ter algo que realmente tenha confiança. Por mais que eu quero que vocês não confiem em minhas palavras, mas quero que vocês confirmem o que vou dizer na palavra de Deus, assim como bem fizeram os bereanos, e Paulo o chamou de nobre por conta dessa atitude. Eu não estou aqui, irmãos, como se fosse o dono da sabedoria, do conhecimento, como se fosse o expert em todas as coisas, mas estou aqui como uma pessoa simples, um servo do Senhor, sabendo dessa grande responsabilidade que é estar aqui na frente dessa igreja, trazendo esse ensino, e que os irmãos então possam fazer a parte de vocês, né? Conferindo e entendendo isso nas Sagradas Escrituras. Amém? Então, irmãos, como o assunto de hoje é algo que talvez seja um pouco complexo, eu queria que os irmãos curvassem as nossas cabeças e vamos fazer uma oração pedindo auxílio do nosso Deus. Senhor nosso Deus, maravilhoso eterno Pai, Senhor, viemos aqui, Senhor, para pedir inspiração, meu Pai. Inspiração que o Senhor deu aos teus servos para escrever essas palavras, essas profecias, que o Senhor possa nos conceder agora neste momento para entendê-las e aplicar em nossos corações. Agradecemos, Senhor, por este momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, na história a gente sempre teve pessoas tentando adivinhar, apontando quem seria essa pessoa do anticristo que a Bíblia descreve. Nós tivemos, no primeiro século, a pessoa de Nero, o imperador Nero, que foi apontado como anticristo pelos seus contemporâneos. Tivemos também Napoleão Bonaparte, né, por conta das suas guerras. Tivemos o Hitler. Tivemos também, mais recentemente, como Emmanuel Macron, né? E até agora o último Papa, o Papa Leão XIV, né? Então, na história da igreja, nesses 2000 anos de história, sempre teve pessoas pegando as profecias, tentando localizar na sua cultura alguém que se enquadrasse ali naquelas características e falando assim, ó, esse aí vai ser o anticristo, que a Bíblia falou que viria, né? Só que a finalidade desse estudo de hoje não é fazer isso, porque todos que fizeram isso erraram. Porque a gente não tem como saber previamente, antecipadamente, quem será esse homem, porque tem algo que ainda impede a sua revelação como sendo o homem do pecado, o anticristo, né? Então a finalidade aqui, irmãos, é pegar a palavra de Deus, todas as suas passagens importantes que falam a respeito desse homem, pegar essas características, cruzar dados, então traçar um perfil de como é que vai ser esse anticristo, esse último líder mundial, né, antes do Senhor Jesus tomar posse do seu reino, né? Aí agora vocês vão entender por que eu coloquei o púlpito aqui. Eu vou fazer algo aqui que é um pouco diferente, mas vocês já vão entender, né? Deixa eu posicionar aqui um por um aqui na frente. Eu coloquei, irmãos, todas as passagens
da Bíblia, os capítulos e os livros, onde a gente tem informações sobre o anticristo, né? Acho que vai parar aqui. E eu coloquei uma imagem, já que vocês sabem que eu gosto de trabalhar com imagem, com ilustrações, algumas imagenzinhas bem simples para tentar mostrar aqui quem é o anticristo, como ele é descrito em alguma dessas passagens. Então nós temos aqui Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 11. Vou colocar aqui, eu acho que vai parar. Se cair, a gente pega do chão. Mateus capítulo 24. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Tá pegando no vídeo aí, Lucas? Essa parte também tá, né? Só para o pessoal que está nos acompanhando de casa poder ver isso. 1 João, 1 e 2 João também vão descrever sobre o anticristo. E aqui a gente tem, por último, o livro de Apocalipse. Opa. Irmãos, para que é isso aqui? Para que eu estou colocando essas folhas aqui? Porque isso aqui vai ajudar aos irmãos a captar a mensagem, entender aonde que estão os pontos principais que fala sobre o anticristo. E para dar introdução, para a gente começar a desenvolver aqui o nosso tema, se eu perguntar para vocês, quais são os outros títulos dados a esse personagem futuro? Quais os outros nomes, os outros desígnios que a Bíblia usa para se referir à pessoa do anticristo? Algum irmão sabe? Outros? O homem do pecado, mais o quê? O iníquo. Tem outros? A princípio não, mas tem mais. Quais são os outros desígnios usados na Bíblia para se referir ao anticristo? Mais outros? Tem mais? Os irmãos não estão lembrando, né? Mas eu vou falar aqui alguns, porque essa parte é interessante, porque os autores da Bíblia, quando falaram a respeito desse homem nesses livros, eles não combinaram. Falaram assim, a gente vai intitular esse homem de anticristo, e em todas essas passagens nós vamos se referir a ele por esse nome. Mas não fizeram isso. Por exemplo, aqui em Daniel 7, por essa imagem, essa figura que está aqui, eu acho que ninguém vai conseguir adivinhar. Mas vocês sabem, por essa figura, essa imagem, como o anticristo é designado, como ele é chamado ali no capítulo 7 de Daniel? Algum irmão lembra? Por essa figurinha aqui? Difícil, né? Então, vou falar para vocês. Daniel 7, versículo 8, vai chamar ele de chifre pequeno. Chifre pequeno é o primeiro desígnio que encontramos na Bíblia para se referir ao anticristo. Por isso vocês veem aqui a imagem, ó. Qual a imagem que está aqui? Eu tentei fazer um chifre, né? Ficou uma pirâmide, uma casa, um telhado, se fosse outro contexto, né? Já em Daniel capítulo 8, vai chamar ele de rei de duro semblante, ou de rei com rosto terrível, né? Eu tentei ilustrar aqui mais ou menos, dá para entender? Então no capítulo 7 de Daniel vai chamar ele de chifre pequeno, no capítulo 8 vai chamar ele de rei terrível, ou rei de rosto feroz, né? No capítulo 9 vai chamar ele de príncipe com P minúsculo, e também vai chamar ele de o assolador, né? Eu coloquei uma imagem aqui, mas é difícil, né? Como é que você vai fazer uma imagem simples de o assolador? É difícil fazer isso, né? Mas eu tentei colocar aqui mais ou menos a foto de um monstro ali, alguma coisa nesse sentido, né? Agora no Daniel capítulo 11, ele vai ser chamado de homem desprezível. E também no versículo 28 do mesmo capítulo, ele vai ser chamado de rei do norte, né? Homem desprezível. Eu tentei fazer uma carinha ali de nojo, algo nesse sentido, né? Então aqui no Mateus capítulo 24, que também vai falar do anticristo, vai chamar ele de o abominável da desolação. Aí eu coloquei aqui uns tijolinhos e um porco, simbolizando, né, a profanação do templo, né? Que foi sacrificado um porco ali, né? Eu coloquei uma imagem. Agora, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vai ter 3 desígnios para ele nesse capítulo, como já foi falado aqui, né? Homem do pecado, filho da perdição ou iníquo. Repare que esses desígnios que a Bíblia usa para ele, a gente já consegue ir traçando um perfil. Homem do pecado,
filho da perdição, que é um título que foi dado a Judas, né? Mostra a sua grande relação com a perdição, o seu final vai ser esse, né? E também o iníquo, aqui em 2 Tessalonicenses. Agora aqui em 1 João, vai estar em 1 João e também o 2 João, por essa imagem aqui, vocês sabem como João se refere a esse homem? Ih, aí ó, tá caindo tudo. Em 1 João e 2 João, ele vai usar o termo anticristo. Né? É o único lugar da Bíblia, o único livro da Bíblia que vai usar esse desígnio para ele. Vou deixar aqui, irmão. Se não der muito certo, a gente tira, né? Porque um durex resolvia, né? Mas tá bom, isso aqui a gente vai só para dar uma introdução, para vocês conseguirem analisar um pouquinho. Né? Eu acho que vai parar aqui. Então, vocês estão entendendo, irmãos? Todas essas passagens da Bíblia que estão aqui, elas falam claramente desse personagem. Aí a gente vai chegando aqui, vamos ver que Daniel fala sobre ele. Vamos ver que Daniel 8 fala, Daniel 9, Daniel 11. Vamos pegar essas informações, vamos traçar um perfil, vamos entender como vai ser esse personagem. E é isso que a gente faz. Aí eu vou convidar os irmãos, o Lucas pode colocar para a gente, em Daniel capítulo 7, para a gente começar. Né, vamos ver o que a Bíblia fala desse personagem futuro. Ô Lucas, o mapa tá aí, não dá? Tem como colocar pra gente o mapa aí? Só pra gente conseguir dar uma contextualizada na situação. Irmãos, olha os fitos ali no projetor. Reparem bem que aqui na dispensação da lei a gente já fez aqui estudos falando sobre essas profecias de Daniel, né? Mas só para contextualizar os irmãos, no capítulo 7, Daniel ele vê 4 animais, né? O leão com asas, o urso que sobe do mar com 3 ossos ali na boca, né? Vai ter a Grécia representada ali também por um animal de 4 cabeças, um leopardo com 4 cabeças, 4 asas. E vai falar também do 4º animal. Esse animal é descrito como um animal terrível, que esse animal ele fala que tem 10 chifres, dentes como de ferro, e também fala que ele pisa tudo o que sobra. Isso é no capítulo 7 de Daniel. Né? Se vocês verem aqui no mapa aqui, ó, vai estar a referência aqui, tá vendo? Ó? Capítulo 7, vai estar escrito, ó, visão dos animais. Coloquei a figura de cada animal e coloquei também o reino que ele representa, certo? Tá aqui, ó, a passagem bíblica, Daniel 7:4. O urso vai falar em Daniel 7, versículo 5. Agora aqui já a Grécia, né, que é representado pelo leopardo, né? Tá lá em Daniel 7:6 e o 4º animal tá lá a partir de Daniel 7:7, certo? E se a gente vê, então, essas profecias que foi dado por Daniel, dessa forma que é um pouco estranha, né? Se a gente fosse perguntar ou tentar entender qual é a melhor maneira de Deus, um ser criador de tudo, que conhece o futuro, qual é a melhor maneira dele revelar o seu futuro aos seus servos? Ali o Senhor escolheu revelar esse futuro através de figuras, de animais, né? A gente já falou sobre esses animais, a gente não vai falar de novo. Mas quando chega no 4º animal, que é o nosso foco, quando chega ali naquele animal monstruoso, um animal que nem cita que animal que é, mas eu ilustrei aqui mais ou menos como se fosse um coiote, mas lá não fala que animal é. Fala que ele tinha quantos chifres? 10 chifres. Aí desses 10, presta atenção, 3 chifres caem. Ficou quantos? 7 chifres. Tinha 10, saiu 3. No lugar desses 3, conta ali aquela visão que nasce um chifre pequeno, que esse é o anticristo ali. E olha só o que ele fala ali em Daniel capítulo 7, a partir do verso 7 ali, a gente vai ver a descrição do 4º animal. Pode colocar pra gente, Lucas. E bota na versão NAA pra gente. Daniel 7:7. Olha o que ele fala ali, ó. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite. E apareceu o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro, ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres, né? Olha a informação que a gente tem sobre esse animal. No verso 8. Olha só, essa é a parte que nos interessa.
Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno. Esse é o desígnio usado em Daniel capítulo 7, para se referir ao anticristo, chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, que aí começa a ficar estranha a visão, já estava estranha, começou a ficar mais ainda, num chifre pequeno com olhos, como de um ser humano, e com uma boca que falava com arrogância. Esse aqui, versículo 8, é o primeiro quadro mais direto que a gente tem a respeito da pessoa do anticristo. Aqui a gente já começa a entender algumas coisas nele, porque é ressaltado aqui, né? A gente vê ali na parte B, no finalzinho aqui do versículo, que ele tem uma boca que fala com arrogância. É estranho isso, né? De tantas descrições que ele poderiam fazer, porque ele ressaltou logo essa parte, falando desse chifre pequeno que fala com arrogância. Será que se a gente analisar as outras passagens que se fala também do anticristo, a gente enxerga algo sobre isso? E é isso que eu trouxe para vocês aqui, né? Traçamos o perfil dele. Então, a respeito do anticristo, a gente pode entender por essas passagens. Entender o surgimento dele é o primeiro ponto. Podemos entender também a questão da sua arrogância, que é destacada nesse versículo. Terceiro ponto, a profanação que ele vai fazer. Quarto ponto, a perseguição contra os santos. Quinto ponto, a sua vontade, o seu sentimento de ser ante qualquer Deus. O sexto ponto, a mudança nas leis, né, que ele vai implantar. Sétimo ponto, o seu engano, a sua astúcia. E no nono ponto, né, eu coloquei aqui o seu final. Então, por essas passagens, Daniel 7, 8, 9, 11, Mateus 24, 2 Tessalonicenses, 1 e 2 João e também Apocalipse do capítulo 13 ao capítulo 20, a gente vai entender isso a respeito dessa pessoa. E vou tirar aqui, vamos tirar que a gente já não precisa tanto mais das folhas aqui, né? Deu para os irmãos entenderem a questão das folhas? Acho que deu para gravar bem, né? É por isso que eu coloquei, irmãos, esse púlpito aqui, porque se fosse no outro ali não ia caber esse monte de folha, né? Mas então, se a gente pegar então a questão só da arrogância e ver o que tem nas outras passagens, por exemplo, lá em Daniel, no capítulo 11, no versículo 36, o Lucas pode colocar para a gente, no meio desse versículo vai falar algo também sobre isso, né? Olha só o que fala ali, ó. Este rei fará o que quiser, se levantará e se engrandecerá sobre tudo que se chama Deus e falará coisas incríveis ou coisas terríveis, em outras traduções, contra o Deus dos deuses. Então, o que ele vai falar aqui? Coisas incríveis, grandiosas ou terríveis, é no sentido pejorativo, né? Contra quem que ele vai falar? Contra o Deus dos deuses. E quem que é o Deus dos deuses, segundo o contexto do livro de Daniel? É o nosso Deus, certo? Então, é interessante ressaltar essa parte, esse aspecto, essa característica do anticristo, que ele é arrogante. No próprio capítulo 7, Lucas, no versículo 20... Lá no versículo 25. No versículo 25, né, ali já é a explicação daquela visão dos animais. Olha o que fala assim, ó. Ele falará contra o Altíssimo. Estão entendendo? Boca arrogante. Vai falar contra os deuses dos deuses. E ele falará contra quem? O Altíssimo. Esse aí é um aspecto, uma característica que a gente entendeu sobre ele. Fácil assim, Guilherme? Fácil, desse jeito, né? A gente pode ver também Apocalipse capítulo 13, do versículo 5 a 6, né? Que a gente vê essa parte dele, né? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias. Vocês estão vendo, irmão, como é que a gente consegue entender então o anticristo? Então a primeira parte é essa, a sua arrogância que ele vai ter contra o Senhor Deus e o Senhor Jesus, né? Ali no capítulo 7 ainda, a gente pode ver também a respeito do seu surgimento. O que a Bíblia fala sobre a origem, de onde ele vai sair, nacionalidade? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre o anticristo, nesse aspecto? Olha ali o que fala em Daniel, capítulo 7, versículo 24, né?
Quantos chifres o quarto animal tinha? 10 chifres. Agora é a explicação disso. Olha o que fala ali, ó. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino. Depois dele, se levantará outro rei que será diferente dos primeiros e derrotará 3. Então, você vai vendo como é que a Bíblia vai dando a explicação? Se a gente analisar direitinho, a gente consegue entender isso, né? Olha que animal estranho que Daniel descreve. Animal com 10 chifres. 3 chifres caem, um chifre pequeno nasce. E olha o que o anjo explica para a gente. Gente, isso é extraordinário, porque a Bíblia explica a Bíblia, né? Porque alguns por aí, querendo entender escatologia a partir de jornais, a partir de coisas atuais, eles pegam esses aspectos aí dos chifres e começam ali a entender de outra forma, e coisa que o anjo já explicou ali, já está claro. Fala que vai ter 10 reis e o anticristo vai surgir derrotando quantos reis? 3 reis. Simples. Simples assim, Guilherme? Simples assim. Guilherme, em outra dessas passagens que você mostrou aí, tem alguma coisa falando sobre isso? Apocalipse 17, né? Apocalipse 17, de 12 a 13. Olha o que ele fala ali também. Isso aí é Daniel. Daniel lá no Antigo Testamento. Agora ele cruza dado lá com Apocalipse, que é o último livro da vida. É o livro da Bíblia, né? Olha ali, ó. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam um reino, mas receberão autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Então, irmãos, você está vendo que a Bíblia ela já dá a explicação? Então, a respeito do surgimento do anticristo, vai ter 10 reis e ele vai subir derrotando 3 e tomando sua posição. Mas o que, Guilherme, a respeito do surgimento dele nós podemos entender? Nós também podemos entender que ele vai vir de uma Roma revivida. Mas por que disso? Por que você afirma isso? Por conta de Daniel, capítulo 9, no versículo 26, a gente chega a esse entendimento. Porque ali fala assim, ó. Depois dessas 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe, repara bem, príncipe ali com P minúsculo, é mais um designo para essa pessoa do anticristo, né? O príncipe que há de vir, o povo do príncipe, né? O povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Então, se a gente for na história, lá no ano 70, nós vamos ver a destruição do santuário, que foi feito por qual povo? O povo romano, né? Tito veio e destruiu o santuário. Então, se fala que o povo daquele príncipe que destruiria o santuário, não é o príncipe, fala que é o povo. Então, nós entendemos então que o anticristo ele tem que vir de qual império? Império Romano, se a gente pegar Daniel e colocar. E é claro, irmãos, que aqui a gente não está tratando da interpretação que o anticristo é Islã, né? Tem uma interpretação muito madura já no meio dispensacionalista, no meio pré-tribulacionista, a respeito que o anticristo será Islã. Que o quarto reino ou o quarto animal não seria Roma, mas seria o islamismo. Não vamos entrar nessa questão, né? Vamos partir do pressuposto, vamos partir desse ponto que a gente está lidando ali como se o quarto reino, aquele quarto animal, aquelas partes da perna de ferro da estátua, elas já fossem Roma. Guilherme, eu não estou entendendo o que você está falando. Nós temos vídeos explicando a estátua de Daniel, com aquelas composições, os 4 reinos, né? A gente já falou sobre isso aqui. Então a gente vê aqui que ele pode vir de uma Roma revivida. Nós temos também mais uma informação de onde surgirá ele, quando a gente vai lá para Apocalipse, capítulo 13, verso 1. Pode colocar para a gente, Lucas. Que ele fala assim, ó. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Ele está emergindo da onde? Do mar. Linguagem simbólica. Linguagem apocalíptica. Então, Guilherme, o anticristo ele vai ser um animal marinho. Nada a ver, né? É uma figura ali. A gente entende isso. Se a gente pegar aquela partícula ali, o mar, aquela referência que ele dá, fala que ele saiu do mar, nós entendemos que o mar, ele simboliza o quê? As nações, os gentios. Da onde se tirou isso? Apocalipse capítulo 17, novamente, né?
Apocalipse 17, verso 15. Olha o que ele fala. Gente, a própria Bíblia explica a Bíblia. Não precisa a gente fazer doideira. Olha o que ela fala sobre o mar ali, ó. O anjo disse ainda: as águas que você viu onde a prostituta está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Então, alguns do nosso meio, assim, do meio que eu falo, no meio dispensacionalista, é o nosso povo, é as pessoas que pensam que o arrebatamento é antes, eles também têm interpretação que o anticristo será judeu. Mas eu acho que ele não será judeu por conta dessa questão. Porque fala que ele saiu da onde? Do mar. O mar é os gentios, não são judeus. Certo? Diferentemente da segunda besta, que sobe da terra. Aí essa questão da terra, aí pode ser que esse falso profeta, ou a segunda besta, seja da nação de Israel, porque saiu da terra. Essa referência, às vezes, faz referência ao povo de Israel ali. Até aqui tudo bem? Estamos falando sobre o surgimento do anticristo. Nós podemos ver também em Daniel 8, que é uma dessas passagens que a gente colocou aqui, que ele vai vir num período interessante. Coloca aí pra gente, Daniel 8, 23. Olha só o que fala ali, ó. Quando se aproximar o fim desses reinos, ele está falando daqueles reinos que a gente falou ali, se referindo também de uma maneira mais ampla aos reinos, aos governos que a gente tem na Terra. Quando chegar no fim desses reinos e a transgressão tiver chegado ao máximo, no seu ápice, no pico, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Este é quem? O anticristo. Daniel 8, o desígnio usado para ele é o rei cruel, né? Então ele fala que ele vai surgir no momento em que a transgressão tiver chegado ao máximo. Então a gente fica pensando, né? Será que o mundo vai piorar mais ainda? Meus irmãos, quando o negócio estiver feio mesmo, aí ele vai surgir, né? Mais uma partícula, um pedacinho pequeno da Bíblia que nos dá uma dica a respeito do surgimento desse homem, né? Nós podemos ver mais o que, Guilherme? Nós podemos ver que ele vai subir ao seu poder com intrigas. O que está falando ali? Mestre em intrigas. Olha lá Daniel 11, versículo 21. Olha o que fala lá sobre esse rei. Depois, se levantará em seu lugar um homem desprezível. Aqui ele cita anticristo? Não cita. Mas qual é o nome que ele usa no lugar do nome anticristo? Homem desprezível, ou em outras versões, homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá de surpresa e tomará o reino com intrigas. Mas agora ficou fácil, parece, né? A gente entender então como é que é o surgimento dele. Irmãos, eu não precisei interpretar, a Bíblia falou, a gente precisa interpretar isso. A Bíblia falou, tá ali. Mas é claro que a gente tem que entender uma coisa interessante, que eu já citei aqui também, que essas profecias de Daniel, ela primariamente se cumpre na história em um homem chamado Etíoco IV Epifânio, que foi um rei da linhagem Seleucida, que foi depois do Império Grego. Vocês lembram das visões que fala que o leopardo tinha 4 cabeças? Vocês lembram daquela visão do capítulo 8, que fala que aquele animal que tinha um chifre só, quando o chifre se quebra, nasceu 4 chifres? Isso aí é Alexandre o Grande, que dominou, conquistou aquela região em poucos anos. Depois Alexandre o Grande morre e surge no lugar de Alexandre o Grande 4 reinos, né? A profecia já falava isso. Isso já se cumpriu, certo? Só que no capítulo 8 vai falar que de um desses chifres vai nascer um outro chifre, que seria esse ser Antíoco Epifânio IV. Certo? Isso já se cumpriu. Só que essa profecia, ela faz dupla referência. Ela tanto se refere para esse homem que lá de 168 a.C., Etíoco IV Epifânio, tanto se refere também ao anticristo. Irmãos, é interessante, se vocês analisarem a história, pegarem a história, vocês vão ver que toda essa passagem de Daniel 11, ela é com uma precisão fantástica. Fala umas coisas ali que encaixa certinho na história. E você pode pensar assim, Guilherme, então não fala de anticristo, ele está falando de Antíoco Epifânio. Alguns acreditam dessa forma. Então, Guilherme, como é que você pode me mostrar, então,
que essas coisas não acabaram ali em Antíoco Epifânio. Porque lá em Mateus capítulo 24, quando Jesus veio, já tinha passado mais de 100 anos que o Antíoco Epifânio morreu, ele mais uma vez faz alusão à profecia de Daniel. Coloca lá em Mateus capítulo 24, verso 15. Né? Ele faz uma alusão a essa profecia, falando que esse indivíduo ele ainda virá no futuro. Por isso que a gente entende então que é dupla referência. Pode não, se aplica a esse personagem Antíoco Epifânio, ele faz tudo o que o anticristo irá fazer e também se aplica a um personagem futuro, porque Jesus confirma isso, que ele fala ali, ó, quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Ou seja, Jesus, lá na frente, Antíoco Epifânio já tinha morrido, já tinha passado, já tinha profanado o templo, né? Jesus, mais uma vez, ele traz à tona essa questão. E por isso que a gente pode interpretar, então, que essas profecias de Daniel, por mais que se aplica primariamente em Antíoco Epifânio, também se aplica ao anticristo. Entendeu, irmãos? Essa explicação é importante, tá? É muito importante essa explicação. Então, já vimos bastante coisa do surgimento dele. Né? Agora a gente já viu também, falando da sua arrogância, a gente pode ir para o terceiro ponto, é a questão da sua profanação. E ali nesse versículo a gente já vê isso. Né? Ó, quando, pois, vocês virem situado no lugar santo, o abominável da desolação, então aonde que vai estar esse ser? No lugar santo. Então Jesus ressalta uma passagem de Daniel que fala que esse ser, o anticristo, estará profanando o santuário. O santuário não é Nova York, o santuário não é uma igreja, mas o santuário fica lá no monte do templo em Jerusalém. E por isso também que nós entendemos que o templo que hoje está destruído precisa ser construído. Porque como é que o anticristo vai profanar o templo se não existe o templo hoje? Estão entendendo? Mas Guilherme, para construir um templo lá naquele local, hoje o monte do templo tem uma mesquita islâmica lá, como é que eles vão construir isso? A gente não sabe. Mas irmãos, olha como é que é impressionante. Os judeus, o Instituto do Templo, já tem tudo preparado. Os utensílios, os sacerdotes já estão treinados para exercer a função. Está tudo praticamente montado, só aguardando uma coisa acontecer para dar largada à construção, que vai ser muito rápida desse terceiro templo. Porque já está tudo pronto. O arrebatamento acontecendo hoje, os crentes subindo, então vem esse ser, o iníquo, o filho da perdição, o abominável, o anticristo, provavelmente consegue conciliar a paz entre o lado islâmico e o lado dos judeus, para que então seja permitida a construção do terceiro templo ali. E que aí esse templo é que o anticristo irá profanar. Guilherme, em outras passagens fala sobre isso também? A gente tem sim. Pode colocar lá no próprio Daniel capítulo 8, versículo 11, né, que vai citar essa profanação. Olha que fala ali, ó. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército, se referindo a Jesus. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar santo. Lá em Daniel, lá atrás, falou dessa profanação. Capítulo 8, que a gente colocou aqui. Tem mais lugar, Guilherme? Tem mais. Agora coloca Daniel 11:31 para a gente ver. Olha só. Falando daquele homem desprezível, aquele rei que subiu no poder com intrigas. Forças enviadas por ele profanarão o santuário. Tá vendo que tem várias passagens que consolidam, que deixa a base, um amparo bíblico bem consolidado, que a gente pode afirmar. O anticristo irá profanar o templo. Tem mais lugar, Guilherme? Tem mais. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Pode colocar pra gente, Lucas. Ele fala assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama a Deus ou que é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Atitudes, características que o anticristo irá fazer. Isso aqui, irmãos, é interessante, porque aí eu falo. Assim como eu e você, Satanás ele tem um sonho.
Aquele sonho desde criança é a coisa que ele mais anseia. Desde lá do início, Satanás ele tem um sonho. E que sonho é esse? Ser igual a Deus, ser adorado. É o sonho de Satanás. A gente pode ver isso lá atrás, no próprio mapa já ilustrado. Coloca o mapa, Lucas, para a gente mostrar para o pessoal. Olha só no mapa aqui, ó, no mapa plano divino. Se você olhar lá no iniciozinho do mapa, aqui, ó, você vê aqui a figura, que é uma representação, uma ilustração desse ser, Satanás, que antes da sua queda era um querubim ungido. E o motivo da sua queda é ocasionado, o que levou ele a cair desse posto de o querubim ungido, que cobre aquele que é o importante. Ele caiu disso porque ele se exaltou no seu coração. E é uma coisa que é muito refrisada aqui por conta do orgulho. Aonde está isso, Guilherme? Coloca lá, Lucas, para a gente ver na Bíblia agora, Isaías capítulo 14. Irmãos, perceba que eu não estou mostrando nada aqui, nada disso veio da minha mente. Eu estou mostrando na Bíblia, as passagens bíblicas, porque na internet a gente vê isso aí, né? O pessoal tira ideias, informações de não sei da onde, tentando aplicar a Bíblia, que fica um negócio estranho. Mas Isaías capítulo 14, Lucas, no versículo 13 e 14, olha só. Olha só o que a gente aplica ao ser chamado Satanás. Você pensava assim: subirei ao alto céu, ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei, olha a questão de novo, essa partícula, esse detalhe, me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aí você bota lá de novo, 2 Tessalonicenses 2:4. Gravaram essa informação? O sonho de Satanás, né? E olha que na pessoa do anticristo ele conquista, ó, a ponto de assentar-se. Qual que era o sonho de Satanás? Ser igual a Deus. De assentar-se no santuário de Deus, apresentando como se fosse o próprio Deus. É o sonho de Satanás que é realizado na pessoa do anticristo. Por outras passagens bíblicas que a gente extrai de informação, nós entendemos que vai acontecer mais ou menos no meio da grande tribulação. Por quê, Guilherme? Porque no capítulo 12 de Apocalipse, fala que travou-se uma batalha no céu. Depois, se alguém quiser ler. E dessa batalha, Satanás ele é lançado em terra. Alguns entendem isso achando que essa batalha foi travada lá atrás, mas não pode ser. E eu te mostro por quê. Coloca no versículo 12 de Apocalipse 12, né? Porque depois que aconteceu essa batalha, fala que Satanás ele foi lançado dos céus. E depois dessa batalha, olha o que fala ali, ó. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Isso acontece quando, Guilherme? Na metade da grande tribulação. Arrebatamento aconteceu hoje. A gente bota um prazo aí de 7 anos após o surgimento. Arrebatamento aconteceu. Surge esse indivíduo que a gente está falando dele, o anticristo. Firma um acordo de paz. Daniel, capítulo 9, versículo 27. 7 anos estão estabelecidos. Na metade dos 7 anos, ele quebra o acordo de paz. Satanás, que já vai ter descido do céu, vai possuir ele. E no corpo do anticristo, ele quer agora culminar o seu sonho. O seu sonho de ser semelhante a Deus. E o que ele faz? Ele invade a Terra Santa, o santuário, e lá se assenta, profana o templo e se apresenta como se fosse o próprio Deus. Meus irmãos, está fazendo sentido para vocês isso? Está fazendo sentido? Faz o propósito para o Senhor Jesus, mostra todos os reinos do mundo e diz: tudo isso será entregue e prostrados me adorarem. Muito importante. Olha o que o irmão Levi falou. Pode colocar na versão de Mateus. Mateus capítulo 4, verso 8 e 9. Que a gente vai ver a proposta. Olha a proposta que Satanás faz para Jesus, quando Jesus estava sendo tentado. Olha o que ele fala, ó. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso darei, se prostrado
você me adorar. Essa oferta que a pessoa de Satanás fez para Jesus. Agora Satanás ele faz essa proposta para quem? Para o anticristo. Jesus recusou. Mas o anticristo, será que ele aceita? É claro que aceita. Tanto que ele vai ser o último líder mundial na terra. Todos os reinos vão ser dados ao anticristo. E a gente vê isso em Apocalipse 13 ainda. Olha o que fala em Apocalipse 13, versículo 2, a parte B. Olha só. E o dragão, em Apocalipse, quem que é o dragão? Satanás, o diabo, deu à besta, que nós entendemos ser o anticristo, né, o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Tá vendo, gente? Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Satanás, ele tem um sonho, ele tem o poder porque foi dado a ele fala isso para Jesus, ele realmente domina esse mundo hoje, mesmo que indiretamente. Os governantes não vão assumir que estão sendo liderados ou governados ou induzidos ou manipulados por Satanás. É claro, porque nem eles sabem, porque Satanás ele trabalha quietinho nos bastidores. Mas você vê os feitos dele. Por que você acha que a população está doida aí trazendo leis, trazendo culturas ou trazendo coisas estranhas para o mundo de hoje, né? Cujo mais recente deles é agora os bebês reborn aí, o pessoal que gosta desse negócio. Porque você acha que o mundo hoje está tentando se tornar um meio de LGBT, algo nesse sentido? Todas essas forças. Por que você acha que hoje dentro de universidades, professores, mesmo sem saber, são induzidos a batalhar contra Deus e contra a fé? Eu não participei de uma universidade, mas muitos que foram falam que lá é um ambiente hostil à pessoa que aceita Cristo como Salvador. Tenta oprimir de tudo quanto é forma. Alguns falam que o professor já entra na sala falando assim, ó, se você ainda pensa nesse negócio de Deus aí, hoje eu vou tirar isso da sua cabeça, que isso é coisa de gente burra. Alguns falaram isso, né? E eu não sei, eu nunca fui na universidade, mas alguns relatam isso. Então, através disso, a gente vê que o domínio dessa terra, o poder de hoje, está na mão de Satanás, mas indiretamente. Ele só fica diretamente na mão dele, na pessoa de anticristo, quando Satanás, no meio da grande tribulação, incorpora nele. E parece que é isso que dá a entender. Eu mostrei as passagens para vocês, mostrei os amparos bíblicos, mostrei da onde que a gente tira essa ideia, essa imaginação, né? E agora já falamos do surgimento, da sua arrogância e da profanação. Agora a gente vai falar da perseguição que ele fará contra as pessoas naquele período. Pode colocar em Daniel capítulo 7, né? Versículo 21. A sua perseguição. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre, quem que é o chifre, Daniel 7? O anticristo. Fazia guerra contra os santos e estava vencendo. Nesse período da grande tribulação, ela é marcada por uma grande perseguição direta, não indireta, àqueles que confessam a Cristo como Salvador, aos seguidores de Cristo. E a gente vê que quem permitiu que isso aconteça, alguém pode pensar assim, nossa, isso aí está fora do controle de Deus, né? Deus ele não sabia que isso aconteceu, o negócio for acontecendo, e Satanás parece que está ganhando, está até matando os fiéis, né? Mas não, gente, isso aí está nos planos de Deus, tudo já está arquitetado, né? Já está escrito aqui. E está até escrito aqui no Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, aqui, ó, está falando, né? E foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Permitido, quem permitiu? Né? Deu poder sobre toda a tribo, língua e nação. Deu poder, então o que ele está fazendo? Ele está dominando tudo? Está dominando, né? Nesse momento, nesse período. Adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Tá vendo? Né, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Isso é interessante que o Adriano falou, né? Tá cruzando o dado. Olha o que a gente viu ali, ó. E fazia guerra contra os santos e estava vencendo. Aí o irmão Adriano leu o 7, o versículo 7. Ele pode ler de novo. Aí foi permitido fazer guerra aos santos. Contra os santos. Foi permitido, quer dizer, é permissão de Deus dada para ele. E vencê-los ainda, fala vencê-los. E vencê-los. Irmãos, gravem isso na mente de vocês. Gravaram a informação? Agora a gente vai ver
o primeiro selo sendo aberto, saiu um cavalo. Qual a cor do cavalo? Branco. E olha a característica que ele dá sobre esse cavalo. Pode colocar lá em Apocalipse capítulo 6. Isso, olha só. Apocalipse capítulo 6. Deixa eu só ver o versículo certinho aqui. Apocalipse 6, versículo 2, olha só. Vi então, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O início do anticristo, irmãos, ele vai ser próspero. Ele vai conseguir fazer o que ele quer. A gente tem que entender isso. Então, tudo vai batendo uma coisa com a outra. Então, a interpretação que o primeiro cavalo, o primeiro selo, o que vai desencadear a grande tribulação, dá base para que a gente pense que ele seja o próprio anticristo. Mas o cavalo branco não é de Cristo, lá em Apocalipse 19, mas a gente vê a intenção dele de ser igual a Deus nessa parte também. Não é isso? Então, a gente pode ver o outro aspecto. A gente já falou também agora da perseguição, né? A gente pode ver também agora o seu sentimento de ser ante a qualquer Deus. A gente até leu 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Né? Olha lá o que fala ali, ó. O qual se opõe e se levantará contra tudo que se chama Deus. Irmãos, é interessante aqui, irmãos, que ele ali não é só contra o Deus que a gente conhece. É contra qualquer Deus. Não tem mais culto a Baal, não tem mais culto a Deus tal, Deus fulano de tal, não tem mais, o negócio é ele vai ser o objeto de adoração, ele não vai permitir. Nesse momento, eu acredito ser, no meio da tribulação para lá, para o final, ele vai tá com esse aspecto hostil dele, que no início talvez ele possa transparecer essa calmaria, possa transparecer essa tranquilidade, essa paz que vai emanar dele, porque fala que ele é astuto, ele é enganoso, né? Ele vem com o poder de Satanás, fala também, né? Mas só que agora ele fica hostil, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Ah, não, porque no início vai ter essa conversinha que a gente já vê hoje. Não, venha você aí, você é da macumba, venha, vamos adorar o mesmo Deus. Você é católico? Vamos adorar o mesmo Deus. Você é evangélico? Não, larga isso, vamos adorar aqui o mesmo Deus, vamos se juntar em nome do amor, em nome da paz. Isso se chama ecumenismo. Isso a gente já vê hoje em dia. Nesse momento, no período da grande tribulação, vai se iniciar o ecumenismo também. Talvez liderado pelo falso profeta, aquela besta que sobe da terra, que nesse papel, talvez, possa ser um papa, talvez, no papel do falso profeta, porque do anticristo não pode ser papa, irmãos. Não pode ser, porque pelas histórias, pelas passagens, a gente vê que ele é um líder não religioso, mas político. É um líder que ele está envolvido com política. Então, talvez, na pessoa do falso profeta, que será o que vai vir primeiro, preparando o seu caminho, enganando as pessoas, levando as pessoas a adorar ele, talvez essa pessoa possa ser um líder religioso. E quem que é o melhor líder religioso hoje para juntar todas as religiões? Para juntar o hinduísmo, o budismo, para juntar candomblé, esse negócio tudo. Quem que é a figura melhor que a gente pode ver? Talvez. Irmãos, eu não estou afirmando isso. É um talvez, bem talvez mesmo. Isso aí, irmãos, não está na Bíblia. Isso aí é uma opinião apenas. Pode ser que seja ele. Pode ser que seja outro, Adriano? Pode ser, né? Porque aqui não está claro, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Quando a Bíblia não deixa claro, a gente não afirma. A gente acha. Mas se chegar lá e não for, tranquilo. Irmãos, isso aqui alguém pode pensar assim, não, Guilherme, isso aí é hostilidade contra os católicos. Não é isso, gente. O próprio catolicismo, eu já estudei, né, já trouxemos estudo aqui sobre a escatologia católica, o que eles acreditam. Eles também entendem que vai ter pessoas dentro da igreja católica que vai se apostatar no final dos tempos. Isso aí não é nós, que você está sendo hostil contra os católicos. Não, não é isso, gente. Não estou falando de pessoas. Existem pessoas no catolicismo, pessoas honestas. Tem mais influência, né? E pode, às vezes, reunir. A gente estava até vendo, muitos católicos também ficaram, às vezes, meio, entre aspas, irados contra o Papa Francisco, quando ele trouxe as suas ideias lá, falando que todas as religiões levam a Deus.
né? Então você já vê que isso já é uma conversa de reunir todo mundo. Então é isso que vai acontecer. Mas nesse momento ele vai se levantar e vai se opor contra tudo que é objeto de culto. Não tem esse negócio, é ele que vai ser adorado. Satanás, com toda a sua arrogância, sabendo que ele resta pouco tempo, se assentando no santuário, falando assim, ó, se adorar outro Deus, pode ser qualquer um, vou passar o cerol. Não é isso? É isso que a gente consegue entender da Bíblia, né? Outra questão aqui também importante, né? Falando desse negócio de se levantar contra os deuses, olha lá em Daniel, capítulo 11, versículo 36 e 37. Olha só. Essa parte a gente já leu, né? Este rei fará o que quiser, se levantará e se engrandecerá sobre tudo que se chama Deus, falará coisas incríveis contra o Deus dos deuses e será bem sucedido. Olha o que fala dele, Adriano. Bem sucedido, vencedor, vencendo, né? Até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. E quem que determina? Não foi Satanás, não, Adriano? Foi Deus, gente. O Senhor Deus, ele está com isso aqui, ó, a palavra de Deus, a história está na mão dele, ele está guiando tudo isso, né? O desfecho já está concluído, né? Pode o 37. Ó, não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem aos deuses que as mulheres preferem, nem a qualquer deus, porque se engrandecerá acima de tudo. Esse é o anticristo. Traçamos o perfil dele, a sua característica, os seus aspectos. E uma coisa interessante, irmãos, desse versículo que eu queria comentar rapidamente para os irmãos, na versão ARC, é a única versão que vai falar ali que ele vai ser contra, ele vai rejeitar. Pode colocar na ARC para a gente ver esse mesmo versículo, né? Ó, nem terá respeito ao amor das mulheres. Alguns irmãos, pegando esse textozinho ali que está em Daniel 11, 37, vão afirmar que o anticristo vai ser LGBT. Alguém já escutou isso aqui? Já escutou? Aonde, Guilherme, que tiraram essa ideia? Tiraram só dessa passagemzinha ali, ó, que fala que ele não terá respeito ao amor das mulheres. Ou seja, tá vendo aí? Ele vai ser LGBT. Mas, irmãos, essa interpretação tirada desse texto, eu acho que é a mais fraca possível. Eu vou explicar por quê. Realmente, no original ali em hebraico, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. No hebraico ali, realmente vai estar escrito Rendá Ishá, o desejo das mulheres. Ele desprezará o desejo das mulheres. Mas, irmãos, pelo contexto ali, ele não está falando... Olha só o contexto do negócio. Olha o contexto. Ó, ele não terá respeito aos deuses de seus pais. Aí ele vai abrir um parênteses. Ele será LGBT, alguns acreditam assim, e depois fecha o parênteses, nem a qualquer Deus. Ele está falando sobre a adoração de Deus, e porque no meio disso ele vai botar que o anticristo vai ser LGBT. Então, para mim, essa interpretação mais fraca dessa passagem. E Guilherme, a gente pode encontrar mais respaldo disso na Bíblia? Não tem respaldo nenhum que o anticristo ele será LGBT. Ele pode até ser, mas não por conta dessa passagem. A interpretação da passagem que mais correta é que ele desprezará o deuses adorado das mulheres. Ele vai desprezar o amor, o Deus que as mulheres preferem, né? Que está na versão mais atual. Né? Irmãos, não é só a RC que traz esse desejo. Em todas as outras versões, a gente já tem algo mais claro, falando a respeito dos deuses que as mulheres preferem. E não a respeito que ele não vai gostar de mulheres. Não é isso, certo? E a gente pode ver até uma dica a respeito disso tudo, o Lucas vai colocar, lá em Ezequiel 8, versículo 14. Agora, irmãos, vou mostrar uma possibilidade. Que Deus dessas mulheres? Uma possibilidade, certo? Vai ter muitas interpretações aqui, mas uma possibilidade é essa. Olha o que fala ali, ó. Levou-me à entrada do portão norte da casa do Senhor, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando pelo Deus Tamuz. Talvez, tá vendo, Adriano? Talvez pode ser outro Deus. Mas a interpretação que dessa passagem está falando que ele vai ser LGBT, eu acho, é uma opinião minha, respeito aos irmãos que pensam diferente, mas a opinião minha é que é uma interpretação fraca. Ele pode ser LGBT? Pode ser, mas não por conta de Daniel 11:37. Faz sentido para vocês, irmãos? Faz sentido. Inclusive de Israel,
que se envolveram com mulheres pagãs, né? Jezabel, Salomão teve mulheres que levaram deuses para dentro de Israel também, né? Então, homens que mesmo liderando o povo de Deus, se deixaram, né, levar pelo amor das mulheres que levaram deuses com elas. Isso. Mas ali a gente vê que ele vai ser contra qualquer deus, né? Fica claro ali, não fica, Adriano? Ele vai se levantar, pode... Você fala, tá aqui, ó. Viste, filho do homem, verás ainda dominações maiores do que essas ainda. Ele é falando nessa visão, né? 8:15, né? Então é isso, irmãos. Isso aí é fácil de entender, irmãos. Eu não entendo a complicação que a gente vê aí de muitos pregadores ou ensinadores. Faz uma confusão tão grande, gastando tempo querendo saber quem será o anticristo, se a Bíblia já traz algumas informações muito precisas sobre ele. Não é isso que a gente está vendo aqui? Isso aqui não é ideia da minha cabeça. Isso aqui está escrito. Está na Bíblia. O que eu fiz foi apenas reunir esses dados que estão tão distantes. Daniel no Antigo Testamento, Apocalipse no Novo Testamento, Tessalonicenses. Reunir esses dados, essas passagens que eu mostrei aqui e unificá-las. É isso que a gente faz quando a gente quer ter clareza a respeito do assunto. A gente tira essa distância entre os textos, coloca eles lado a lado e ali você vai conseguir entender melhor. E é isso que a gente está fazendo aqui. Então a gente já viu a sua arrogância, a profanação, a perseguição que ele fará aos santos. Vimos também a sua atitude de ser ante qualquer Deus. E agora a gente vai ver o 6º ponto, que é as mudanças na lei que ele vai fazer. Apocalipse, capítulo 13, verso 17. Coloca para a gente ver. Olha o que fala ali, ó. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui a gente já vê um sistema que ele está aplicando ao mundo, aquele que ele está liderando, um sistema de compra. Ele já começa a articular as leis. Certo? Olhem outra passagem que fala sobre isso também. Daniel, capítulo 7, versos 25. Olha só, irmãos, como é que a Bíblia é fantástica, ó. E tentará, olha a parte B ali, ó. E tentará mudar os tempos e a lei. Então, ele, nesse período que o anticristo, esse ser, esse indivíduo, esse personagem histórico escatológico, quando ele vir, ele vai tentar mudar a lei. Ele vai impor coisas. Tanto que aqueles que vão se opor a ele, alguém pode pensar assim, não, só não vai aceitar só quem foi salvo, só quem for crente nesse momento. Mas não, vai ter muitas outras pessoas ali, até reinos, que vão ser contra eles. Tanto que a grande tribulação é marcada por guerras entre reinos e outros reinos, por conta dessa atitude dele. Certo? Então vai ter reinos que nem são crentes que não vão aceitar. E vai ter confusões, vai ter guerra. E se você ler o capítulo 11 de Daniel, você vai perceber isso. Você vai saber até o sentimento. Fala que esse rei, o anticristo, ele vai ficar atormentado. Vai ter tormentos na sua cabeça. Daniel 11 fala disso, né? Então a gente vê que ele vai tentar também mudar a lei. Olha Daniel 8, verso 12. O exército lhe foi entregue como sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade, ou seja, essa vontade de Satanás de ir contra a verdade, contra a justiça, estabelecer poder, estabelecer cabeça, né? E tudo que ele fez prosperou. Tá vendo? Então a gente vê claramente, o anticristo ele vai impor leis também. Isso é uma coisa que a gente consegue tirar da Bíblia. Então, adiantando, olha outra característica dele, o engano, né? Que ele vai ser articuloso, ele vai ser um cara que tem boa palavra, um cara que vai ter uma retórica muito boa, vai conseguir convencer facilmente. O anticristo não é um cara bobo, né? Não é um cara bobão igual eu, assim, panga, né? É um cara que ele convence as pessoas e vai ter um discurso que realmente vai convencer as pessoas. Esse é o anticristo. Esse é o anticristo. Olha lá em Daniel 8, verso 25, na parte A do versículo. Olha ali, ó. Por sua astúcia, lembram para quem foi dito também essa passagem, essa palavra astúcia, para quem foi usado? Para a serpente.
Estão ligando uma coisa na outra? Por sua astúcia fará prosperar o engano. O cara é fera. O cara não é meia boca, não. O cara é estudado. Não entra numa conversa com ele, não, que ele vai convencer. Estão entendendo, irmãos? Tanto que lá em Mateus também 24, fala que até os eleitos, se possível fora, seriam enganados. Não fala isso lá em Mateus 24? A sociedade está com a grande necessidade de líderes. Líderes no seu contexto cotidiano, né? Sistema, pessoas que se levantam liderando multidões de pessoas precisando de auxílio, de aconselhamento. Isso virou um comércio e uma necessidade. Nunca se falou tanto em palestra, coaching, em coisas de homens que vêm ensinar a gente a se posicionar, né? Hoje está até muito grande um movimento chamado, aquele movimento que tem feito um sucesso aí no meio dos famosos aí, é o Legendário. Entendeu? Não estou dizendo que isso é ruim, não. Estou falando que é um treinamento da população para receber esse tipo de mensagem. É um treinamento. Estou dizendo que esses movimentos de coach, de palestra, é errado. Não estou dizendo que é errado, que não é a questão é essa. Estou dizendo a grande desejo das pessoas de buscar isso. De buscar alguém que vai falar as mesmas coisas que ele já sabe a vida toda, de uma forma diferente, para que você se sinta mais homem, mais mulher, mais realizado, mais... Entendeu? Então é esse sentimento no meio da população, esse sentimento de desejar um sistema, alguém que lhe traga uma palavra de afirmação dele como homem, como mulher, né? Essas afirmação como empresário, como empregado, né? Então esse sentimento na população vai combinar nessa necessidade que Satanás vai trazer. Está sendo treinado. Isso mesmo. A gente já vê o palco sendo montado, né? O palco já está montado. O anticristo, quando chegar, ele não vai ter muitas resistências, mas porque o palco está montado. Hoje a gente tem a tecnologia hoje que ajuda a controlar. Para ele controlar a venda e compra, Satanás ele não é onipotente. Ele precisa de auxílio da tecnologia. Vai auxiliar ele. Né? A gente até pode pensar assim, né? Alguns crentes até pensam. Eu tenho muito medo de eu chegar lá, tomar uma vacina, os caras implantar o chip em mim. Irmãos, isso aí é uma ideia que não tem lógica. Você não precisa ter medo de usar as coisas. Não precisa ter medo de usar as tecnologias. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez alguns não estejam preparados para escutar. Mas com as informações que eu extraio da Bíblia, se hoje ser lançado aí em fora aí um chip que vai ser colocado na sua mão para poder fazer compra por aproximação, eu não vejo problema nenhum em usar. Porque, irmãos, a Bíblia deixa claro que quem vai adorar a besta, quem vai aceitar a marca da besta, ela vai aceitar conscientemente, não é algo que vai vir disfarçado de uma injeção de coronavírus. Estão entendendo? A gente não sabe, a Bíblia não fala que a marca da besta vai ser um chip. Isso veio... Quando, Guilherme, que isso começou a surgir, essa ideia? Começou agora, recentemente. Você sabe o que foi considerado marca da besta no passado? Sabe o que é? Código de barra. Eu não sou dessa época, né? Mas quando lançaram o código de barra, não usa isso aí, é a marca da besta. Isso aí é a marca da besta, é o código de barra. Não usa, não compra produto que tem código de barra. E ele criou uma instituição, né, chamada Meia-Noite, Notícias de Israel. E na década de 80 ele escreveu o livro A Marca da Besta. E nesse livro ele combatia a informatização das empresas, das pessoas informatizadas. Ele combatia que os crentes se informatizassem através de compras de computadores e compra dessas coisas, devido à marca do código de barra que está sendo lançado. Então ele escreve esse livro, A Marca da Besta, e ele combate isso. Hoje, a instituição que ele criou, que ele desenvolveu, chamada Meia-Noite, Notícias de Israel, trabalha muito na mídia. Ele não teve como fugir. Ele combateu isso, mas o sistema que
que a própria instituição missionária que ele criou. Hoje, ele já morreu e hoje eles são 100% tecnológicos. Não tem como. E olha só, isso, irmão, isso aí destrói a sua vida. Aí lançam uma tecnologia que vai te facilitar. É claro, toda tecnologia ela tem seus lados positivos e lado negativo. Tem uma tecnologia igual um código de barra. A televisão foi considerada também a marca da besta muito tempo atrás. O sistema, o computador, a internet foi considerada a marca. Não use o www, é a marca da besta. Irmãos, isso é pessoas. Rapaz, é um negócio assim tão... Pessoas que pegam as profecias, mistura com jornal, mistura com ideia da imaginação dela e fala: Lucas, não use o computador, é a marca da besta. Vocês estão entendendo? Isso para mim, irmãos, eu que analiso com toda a humildade a palavra de Deus, isso para mim não tem fundamento. É claro, é evidente que o anticristo irá utilizar da tecnologia. Mas enquanto ele não usa, eu uso. Enquanto ele não vem, eu estou usando a plataforma dele. Estão entendendo? Porque olha só uma lógica, isso ainda tem esse medo de acessar a tecnologia, tem menos coerência ainda, Adriano, quando quem acredita nisso é uma pessoa que acredita no arrebatamento. Porque quando a marca da besta vier a ser implementada, onde estará o crente? Na glória, gente. Irmãos, então vamos... Vai ser na época da grande tribulação. Isso mesmo, também a gente vê isso, né? Não é na nossa época agora. Isso mesmo. Então se sair Essa marca da besta, nós não estamos aqui mais. Isso. E Lenita, então, Lenita, se sair um robozinho ilegal que limpa a casa, pode comprar tranquilo. E não é a marca da besta. Né? Já pensou Jesus voltar e falar assim: Luiz, você comprou, Luiz, um programa no computador, você vai ficar porque o programa era a marca da besta. Já pensou? Irmãos, isso não tem lógica, segundo a Bíblia. Isso aí são pessoas que pegam um cado da Bíblia, um cado de jornal, um cado de imaginação e quer controlar as pessoas, às vezes por arrogância, e implementa esses pensamentos. E nós estamos vendo isso sendo preparado para culminar exatamente nisso daí. Porque hoje, se dependendo, né, a pessoa pode sofrer uma sanção que ela pode ficar impedida de usar um cartão de crédito, de e-mail, essas coisas, tudo. Isso aí. Já tem essas leis que se a pessoa se for punido nesse sentido, você fica impedido de usar cartão de crédito. Aí você vai fazer o que, Adriano? Você vai lá pra roça, agora não quer saber de internet mais? Você vai ficar isolado do mundo? Não, eu não quero compartilhar de nada de tecnologia, vou ficar isolado do mundo. Não quero ter nada de celular, de computador, de internet, de chip, não quero nada. Irmãos, pra mim, é uma opinião minha. Se você pensa diferente de mim, essa é a minha opinião à luz da Bíblia. Eu não vejo motivo para essas limitações em nossas vidas. Estão entendendo? O anticristo vai se utilizar da tecnologia? Vai. A inteligência artificial vai dar um apoio muito grande a ele, porque a inteligência artificial consegue fazer um controle de massa enorme, consegue analisar quem está comprando, quem está vendendo, onde está. Já pensou se tivesse uma pessoa para analisar, vigiar o Adriano nessa grande tribulação? Mas se for um computador, uma inteligência artificial, fica mais fácil. Não possibilita? Então, a tecnologia está para isso. Né, irmãos? E para a gente ir adiantando para o nosso final, agora eu quero falar do final do anticristo, que também está descrito na Bíblia. É o último ponto, o final do anticristo. Daniel 7, versículo 26. Olha ali, ó. Mas depois daquele chifre pequeno, depois das suas guerras, daquela campanha dele, a sessão do tribunal para lhe tirar o domínio. Quem que estava com o domínio até agora? O anticristo, o poderoso, aquele que recebeu o trono de Satanás, né? Tirar o domínio para o destruir e o consumir até o fim. É a primeira passagem que já decreta o final desse ser, desse indivíduo, desse personagem futuro. Olha a outra passagem também. Daniel 8, 25b. Olha só no final, ó. E ele se levantará. Isso aqui é doideira. A mais doideira é o ápice do engano. As pessoas se levantando para ir contra Cristo, visivelmente. Tá Cristo vindo todo glorioso em seu poder. As pessoas vão matar esse cara. É a pessoa mais... Aqui, tem que ser enganado, né, Adriano? Tem que ser enganado, né? E ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humanas. Quem vai derrotar o anticristo, irmãos, não é o meu pai armado. Não é o Lucas com a bazuca.
Não é um terrorista, vai ser o próprio Senhor Jesus em sua vinda. O Senhor Jesus, ele vem para encerrar essa sucessão de reinos corruptos humanos. Olha só no mapa. Detalhe importante no mapa, em Daniel capítulo 2, na estátua. Olha só a estátua aqui deitada. Está os reinos humanos, Babilônia, Medo-Pérsia, Império Grego, Império Romano, Império do Anticristo, lembra? 10 chifres, 10 dedos, cruzando dados, tudo ok, né? E olha o que acontece depois desses 10 dedos. Vem uma pedra. E ainda fala que ela foi cortada sem auxílio de mãos humanas. É uma intervenção divina na história. Essa pedra destrói toda a estátua, vira uma grande montanha e está estabelecido. Esse é o reino de paz. Esse é o reino de justiça. Em Hebreus 1 vai falar: cetro de equidade é o cetro do teu reino. Esse é o Senhor Jesus chegando. Falando ainda sobre o final do anticristo. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Que essa é a parte que está muito mais clara, né, na Bíblia. Apocalipse ela lança muita luz nisso. Olha só. Como o anticristo foi chamado no livro de Apocalipse? Besta. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que queima com enxofre. Esse é o final. Acabou. Aquele que dominava as nações, aquele cara que era o top, que todos olhavam para ele falando: esse cara, quem poderá vencê-lo? Ele é top, ele é fera. Acabou para ele. A Bíblia já deixou o final dele. Irmãos, então nós podemos concluir, irmãos, que este mundo, com todos os seus governos humanos, serão destruídos. O rei está vindo, o rei está voltando. Nós podemos concluir que o mundo não vai melhorar, ele vai piorar, vai de mal a pior. Nós podemos concluir que o nosso Deus é soberano e que nenhum de seus planos serão frustrados. Jó 42, 2. Eu bem sei que tu és Deus e nenhum dos seus planos serão frustrados. Já está descrito. Já está descrito aqui. E que no final dessa luta do bem contra o mal, quem será que ganha? No final dessa luta. E agora, meus caros ouvintes, eu pergunto para vocês que estão aqui, você que está assistindo de suas casas, de que lado você está? Será que você está do lado dos vencedores com Cristo, que vai finalizar essa história da humanidade bem? Ou será que você está do lado dos perdedores com o anticristo? Pense nisso. A salvação está assim, ó. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Aceite a Cristo como Salvador e seja salvo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.